Olá a todos, sejam bem-vindos para o nosso programa no World Paddle TV e hoje temos uma convidada muito especial. Este programa é dedicado à saúde e temos a Armanda Rodrigues. Muito prazer, Armanda. Olá, Leninha, boa tarde, bom dia, boa tarde a todos. Agora vou-vos apresentar a Armanda. A Armanda está a colaborar connosco no ABC Paddle e a Armanda vai explicar um bocadinho do seu currículo e da sua vida e que tipo de colaboração é que nós temos. Okay. Eu sou fisioterapeuta desde 2001, desde sempre, embora tenha outras especialidades, mas desde sempre estive ligada ao desporto. Iniciei primeiro com o futsal, mais tarde com o ténis, com o paddle e também com a corrida, seja trail, seja corrida de estrada. E a partir daí, quando a minha clínica surgiu, em 2014, sempre estive um bocadinho ligada ao desporto. Há pouco tempo surgiu a oportunidade da parte do ABC de se introduzir uns gabinetes de apoio à parte da saúde no clube e coube-me a mim, tal como na minha clínica Palavras Táteis, a direção clínica desse mesmo espaço. Esse espaço vai ser dedicado à recuperação, tanto dos atletas como de alguém que possam querer trazer para o clube, claro, e vai ser sobretudo vocacionado para a recuperação do desportista, tanto da parte da massagem como fisioterapia. Vamos ter também nutrição e psicologia desportiva. Estas vão ser assim para já, agora no arranque, as primeiras áreas que vamos desenvolver no ABC. E áreas muito importantes, Armanda, que nós batemos muito nestas áreas, que são áreas que até têm uma pequena fragilidade no mundo do paddle. As pessoas começam a sentir dores ou vão à fisioterapia um pouco mais tarde e muitas vezes já é tarde demais. Portanto, estamos a apresentar uma nova vertente que vamos ter no ABC, parte de fisioterapia, nutrição, psicologia, portanto, são muito bem-vindos. E eu, como desportista, treinadora e diretora desportiva do ABC, tenho muitas perguntas para fazer à Armanda, que são as minhas perguntas, são as perguntas dos jogadores de paddle, dos clientes de paddle, e para também sabermos um bocadinho mais nessa vertente da fisioterapia, como podemos prevenir, e vamos falar de inúmeros casos, como também de não só a parte geral, como também a parte de cada musculatura, a parte do ombro, de articulações, do pulso, etc. Portanto, temos vários programas que temos muitos temas para abordar. Certo, Armanda? Sim, sim. Vamos começar realmente por tentar colocar o nosso corpo um bocadinho mais arrumado e, Exatamente. tal como eu costumo dizer, passarmos a ser profissionais de saúde e não da doença. Porque normalmente quando nos chegam já trazem uma lesão ou trazem algum problema que é necessário solucionar. Acho que atualmente passarmos para a prevenção seria o ideal para todos os atletas. É verdade. E vamos à nossa primeira pergunta. A minha primeira pergunta: quais as lesões mais frequentes da nossa modalidade, da modalidade do paddle? É assim, em relação ao paddle e também para apresentar um bocadinho o que é que iremos falar de futuro nestes programas, nestas nossas conversas, temos aqui lesões completamente distintas, que são do membro superior, portanto, normalmente do ombro e do cotovelo, depois da parte da lombar, implicando já ali a sacroiliaca, às vezes também as ancas, Sim. E depois dos joelhos. Pronto, vamos tentar que as nossas conversas se consigam organizar nesse sentido. Pronto, nessas alturas falaremos um bocadinho mais de pormenor de cada uma, mas assim no geral as condições que me chegam com mais frequência não são, eu chamo-lhe condições porque eventualmente não são lesões ainda, que são as tendinites. Tendinites que é uma inflamação de um tendão. Essa tendinite, se não for tratada, é que poderá levar a uma lesão do próprio tendão ou da estrutura do próprio músculo. Outra dos problemas que normalmente as tendinites mais associadas a cotovelo e ombro é o que me acontece mais. A articulação no paddle, duas articulações estão sempre submetidas a muita carga e pelos movimentos de repetição é uma das coisas que acontece com mais frequência. Pronto. Outra situação muito comum que me tem acontecido em clínica é os desequilíbrios musculares. Sobretudo no membro superior e num desporto unilateral, o que nós verificamos é que, sobretudo agora nesta fase da quarentena, que estamos muito mais sentados, muito mais fechados à frente, acabamos por ter os músculos de trás muito alongados, mais enfraquecidos,
e os da frente encurtados e sobrevalorizados em termos de esforço. Se associarmos a isso um braço dominante, muitas vezes aqui este pacote todo de desequilíbrio acaba por ser um dos fatores da condição, ainda não chegarei à lesão, não é? E depois a falta de alongamento, não é? Que todas as pessoas esquecem um bocadinho, sobretudo no paddle amador, o alongamento está assim um bocadinho fora do plano de treino, digamos assim. Diga-me uma coisa, depois, então, há muito um mito, não sei se é um mito ou uma ideia que as pessoas conceberam, que muitas vezes eu ouço um aluno meu dizer, não faças alongamentos no início do treino, nem no final, isso já não serve para nada, isto era antigamente que tinha... E ficou esta ideia, e acho que essa ideia, temos aqui a Armanda para também nos ajudar, que fica muito na ideia da cabeça, não, o alongamento no final do treino não conta para nada, no início do treino não conta para nada, e ficou um bocado esta ideia, muitas vezes eu ouço, como sou treinadora, os meus alunos a chegarem, não, o alongamento já não serve, já não era coisa, já nem faz bem, faz mal. E não sei de onde é que veio isso, não sei se a Armanda tem noção que às vezes este tipo de abordagem acontece, e eu estranho, e queria a opinião da Armanda sobre a parte do alongamento, antes, depois, nunca, sempre... É assim, alongamento e aquecimento sempre, retorno à calma sempre. Exato. O que é que falaremos aqui em mito? Há vários tipos de alongamento, e isto aqui é que é preciso esclarecer. Havendo 3 tipos de alongamento, nós temos que fazer esses alongamentos de forma faseada e correta ao longo do treino. Nós temos os alongamentos dinâmicos, que são alongamentos em que nós vamos até ao final da amplitude e voltamos ao tamanho normal do músculo, se assim o pudermos chamar, e esses nós devemos fazê-los durante o aquecimento. Aquecimento este que deve ser antes de se entrar no campo, antes de chegar ao pé do professor, idealmente. Pronto. E aí sim, alongamento dinâmico, não é um alongamento forçado, faz parte do próprio aquecimento e é um alongamento rápido, portanto chega-se ao final da amplitude e regressa-se em qualquer das articulações. Mais tarde, no final do treino, nós devemos fazer o alongamento estático. Terminamos o treino, voltamos à nossa calma, não vamos sentar-nos logo, vamos fazer ali um retorno à calma dinâmico, e nessa parte do retorno à calma mais dinâmico, onde nós devemos hidratar, onde devemos repor alguns alimentos que sejam necessários, aí vamos fazer um alongamento dinâmico, um alongamento estático, que é um alongamento que leva a uma média de 30 a 40, 50 segundos no máximo, onde nós não vamos forçar o músculo até ao limite, mas vamos alongá-lo para ajudá-lo a retornar à calma. Sim. O errado aqui está em pensar que podemos fazer alongamento e fortalecimento ao mesmo tempo. Aqui é que é o mito. Quando eu estou a treinar, eu estou a fortalecer o músculo, estou a trabalhá-lo, estou a contraí-lo, eu não vou conseguir levá-lo ao máximo no final. Sim. E então aí entra o terceiro tipo de alongamento, ou o chamado treino de flexibilidade, que deve ser feito fora do treino, num momento específico para isso, e aí sim já se deve chegar ao limite da amplitude, já se deve trabalhar no limite para ganho de amplitude, para que o músculo fique maior. E o mito parece-me a mim que tem a ver com a falta de esclarecimento destas 3 situações. Sim, já está esclarecido. Ouçam, antes, depois, fundamental. Eu estou sempre a bater nesta tecla, o aquecimento dinâmico, que eu chamo de aquecimento dinâmico, alongamento, e na parte final do treino, que é fundamental. Tenho aqui mais uma pergunta para si. As lesões são mais frequentes no frio ou no calor? Existem, porque nós temos clubes indoors e clubes outdoors, e muitas vezes também as pessoas acho que se baralham um bocado, no frio é que vêm as lesões todas, e que no calor quase não precisam de aquecer, porque já estão. E muitas vezes também vêm lesões derivadas a isto. Lesões mais frequentes do frio e do calor e atenções que devemos ter em relação à temperatura. Sim. Relativamente à temperatura, temos fatores de risco completamente diferentes nas temperaturas baixas e nas temperaturas altas. Nas temperaturas baixas é muito frequente haver lesões por déficit do próprio aquecimento. O nosso corpo tem mais dificuldade em manter a nossa temperatura corporal e em subi-la ao ponto normal para estarmos em performance física. Isso leva a quê? A um desgaste maior dos nutrientes que nós temos, a uma luta constante do músculo para tentar estar na sua maior performance e
nós temos outra coisa no pádel, que é, nós jogamos uma vez, paramos e passado um bocado vamos jogar outra vez. E este tipo de desportos, e podemos falar do pádel, podemos falar num basquete ou qualquer outro desporto de entrada e saída ao longo de um determinado período. E o que é que nós temos aqui? Temos períodos de repouso, que quando nós vamos voltar ao campo, muitas vezes temos contraturas musculares, porque não alongamos, temos contraturas musculares com um risco maior de ruptura, porque não aquecemos, e aqui nas temperaturas baixas, o risco maior sempre tem a ver com o nós conseguirmos manter o nosso corpo equilibrado e quente o suficiente para conseguirmos treinar e estar numa boa performance. Aqui, em relação à temperatura baixa também, o que é que acontece? As nossas articulações têm uma pressão interna negativa. Quando está mais frio, a nossa pressão fica mais igualada com a atmosférica e isto leva qualquer articulação a ficar mais vulnerável, portanto com maior risco de lesão. Se associarmos isto ao problema do músculo que falei há pouco, claro que estamos mais suscetíveis no inverno por estes fatores. Com as temperaturas altas, os riscos são completamente diferentes. Qualquer lesão é possível de acontecer em qualquer altura, não é? Uma queda, um movimento brusco pode acontecer. Estamos aqui a falar no risco em si, não é? Sim, sim, sim. Nas temperaturas altas, o que é que acontece? A desidratação e o desgaste rápido dos fatores, de todos os nutrientes que nós tivemos a consumir, são um fator de risco prioritário, até porque o nosso corpo aqui não luta para subir a temperatura, luta para baixar a temperatura. Portanto, estamos aqui a ter situações de risco, mas diferentes numa situação e noutra. Não deixando de ter a situação. Uma má alimentação também é provocadora deste tipo de lesões, ou suplementação. Podemos dizer alimentação e suplementação, certo? Que pode ser uma pessoa que esteja já com um tendão mais desidratado ou desgastado, a parte muscular também, uma má alimentação e uma falta de suplementação pode levar ao risco de uma lesão mais agressiva. Sim, claro que sim. Todos os organismos submetidos a extremos estão sujeitos a mais lesões. Uma má alimentação contínua e uma desidratação continuada no tempo leva a pessoa a que possa desenvolver, além de fatores de risco maiores para lesões, outro tipo de patologias, não é? Hepáticas, cardiovasculares, neurológicas, resultantes dessa má alimentação e da desidratação em si. Pronto. A desidratação, por outro lado, ocorre durante o desporto porque é um fator de risco mais constante até do que a alimentação. Se nós tivermos uma alimentação cuidada, podemos sempre entrar em desidratação na mesma. Se nós tivermos uma má alimentação junto com uma desidratação, o risco aqui ainda é muito maior, não é? Pronto. Na desidratação ocorre quando o corpo perde mais líquido que aquele que é ingerido. E isto, sobretudo em temperaturas altas ou num fim de semana com um torneio que a pessoa tenha que jogar mais vezes, o risco aqui é muito maior. Sim. Em relação à má alimentação, a má alimentação tem riscos maiores quando a pessoa é submetida a uma má alimentação ou uma falta de nutrição mais continuada, não é? Pronto, tem tendência, as pessoas que comem bem podem ter comido mal uma vez. Quando eu digo comido mal, qualquer coisa que não devam comer tanto. Pronto. A desidratação é uma coisa que pode acontecer muito rapidamente e o perigo maior aqui até acaba por ser a desidratação. E muitas vezes as pessoas nem conseguem perceber os sintomas da própria desidratação, não é? Sim. Porque muitas pessoas não se percebem que ter a boca seca, pegajosa, estar mais cansados, mais sonolentos, ter dores de cabeça, vertigens, tonturas, já são sinais de desidratação. Em relação à má nutrição, claro que a pessoa fica mais fraca, tem ali uma performance diferente, não é? Mas não são sintomas tão rápidos como os da desidratação. Mas tanto um como o outro levam a um aumento do risco em relação a qualquer lesão. Claro, e no pádel nós temos um déficit que eu acho que ainda os atletas e os jogadores de pádel não entraram muito no mundo da suplementação. Sim, isso é muito importante. Muito importante. As proteínas, a glucosamina, os aminoácidos, as vitaminas. Eu não vejo ninguém a tomar a sua proteína, a tomar os seus energéticos
Para tudo. Nós sabemos uma que a rápida recuperação. natação Sim. parece estar muito ligado aos ginásios, mas estão ligados aos desportos todos, e quem é atleta e quem joga muito tem que começar a entrar neste mundo para o corpo aguentar um bocadinho mais, porque nós Completamente. necessitamos desses aminoácidos, são essenciais para nos mantermos, principalmente no mundo do paddle. O que eu sinto, isto agora transformando noutra pergunta, o que eu sinto muito no paddle é, nós vamos combinar um jogo de futebol, o jogo de futebol tem 1 hora, jogamos e vamos embora. No paddle isto não acontece, a pessoa às vezes está sujeita num torneio a jogar 2, 3 jogos, mesmo a nível de competição, campeonatos nacionais e tudo mais, e vejo durante o dia a dia, nós somos atletas, nós trabalhamos a parte física, a parte de campo, estas horas para conseguirmos aguentar, mas vejo muitos jogadores amadores que vão para estas competições e têm essas cargas de 2 a 3 a 4 jogos e saem do campo, simplesmente vestem o fato de treino e ficam sentados. Não há, o que é que nós podemos dizer a um jogador, o que é que ele pode fazer entre esses jogos? Ora, é assim, uma boa hidratação, uma reposição de nutrientes, os tais sais minerais que falámos há pouco, a Leninha há bocadinho falava muito numa boa proteína, nos aminoácidos, eu aqui já iria um bocadinho mais uma boa hidratação, aos sais minerais essenciais, como o magnésio, o potássio, o sódio, que são essenciais à contração muscular e à boa performance, são aqui essenciais. Atualmente há excelentes suplementos acessíveis em qualquer local. Antigamente era um bocadinho mais complicado, Sim. Não eram tão acessíveis. Atualmente é muito mais fácil. Pronto. Não fazer uma recuperação passiva, as pessoas acabam o jogo e vão se sentar, em termos de vários fatores cardiovasculares, em termos da própria pressão sanguínea, em termos da recuperação muscular, mesmo da estase sanguínea periférica, a pessoa sentar-se a seguir ao jogo é a pior coisa que poderá fazer. Portanto, fazer uma recuperação ativa, mas mesmo que não seja fazer grandes exercícios, mas uma caminhada lenta, uns alongamentos estáticos, a tal reposição da água e alguns nutrientes. Se houver presente algum fisioterapeuta, no caso de haver já dor muscular e cansaço, pedir ali auxílio, no sentido de nós ajudarmos ali com algumas técnicas de relaxamento, outras vezes até verificar o que é que se está a passar com o músculo, colocar alguma coisa de contenção que poderá ali ajudar a minimizar tanto o esforço que a articulação está a fazer, como o sofrimento que o atleta vai ter mais tarde. Sim, sem dúvida. E vamos aqui finalizar com as últimas 2 perguntinhas que eu tenho para si. Quando usar gelo, vai depender da lesão também e da parte do corpo, usar gelo e o porquê, e quando usar o quente e o porquê. Eu vejo imensas pessoas a meterem às vezes, dói-me a articulação, metem uma botija de água quente. Às vezes faz-me um bocado de confusão, porque uma pessoa pensa, articulação, gelo, a parte muscular se rasgou, se houve algo com noda negra ou coisa semelhante, mais gelo, e quente numa parte mais muscular, onde não tem esse tipo de lesões. Corrija-me se eu estou errada e era para saber um bocadinho sobre isto. É assim, de uma forma simples para toda a gente entender. Nós devemos colocar gelo nos locais onde haja sinais inflamatórios. E devemos colocar calor no local onde haja uma parte muscular contraída. Pronto. E mesmo assim, nessa parte muscular contraída, se houver sinais inflamatórios, também não iremos colocar gelo. Desculpe, calor. Se houver sinal inflamatório no músculo contraído, não devemos colocar calor. O gelo é um excelente fator anti-inflamatório, ajuda, depois de termos dilatado o nosso corpo na parte do jogo, a fazermos uma vasoconstrição, ajuda a tonificar, ajuda a retornar à calma com mais facilidade. Contudo, se nós vamos ter outro jogo a seguir e se vamos colocar o nosso corpo à prova, temos que ter muito cuidado com o que estamos aqui a fazer, porque vamos fazer uma vasoconstrição, depois a seguir vamos colocar o corpo outra vez ali à prova, portanto há que perceber quando é que se coloca um e outro e nas fases entre jogos minimizar
tanto o uso de um como do outro, e tentar fazer ou curtos períodos de gelo, ou em termos de contração muscular, é preferível aplicar uma massagem suave, mesmo que seja com um hidratante, do que estar a subcarregá-lo com mais calor, mas de um modo muito geral, gelo em sinais inflamatórios e na sobrecarga articular, e na parte muscular, com contração sem sinais inflamatórios, colocar o calor. Não colocar calor nos hematomas, claro, como a Leninha ainda há pouco estava a falar, e há muito esse, também acho que é um mito do que é de frio, o que é que se deve colocar. Nós temos sinais inflamatórios, nunca vamos colocar calor. Perfeito. E tenho aqui a última pergunta, que é o maior mito para mim, dos mitos, que tenho muitos alunos que me perguntam isto, que é: não, vamos, quando acabam o treino ou quando acabam o jogo, de beber uma cerveja não faz mal nenhum, muito pelo contrário, ajuda na recuperação. Eu quero saber a sua opinião sincera. O que é que uma cerveja, 2 ou 3, se uma não faz mesmo mal e ajuda a recuperar, se 2 é que começa a fazer mal, se 3 é que começam a fazer mal, porque existe muito este vocabulário no paddle e eu gostava muito de ouvir a sua opinião sobre este tema. Ora, ainda bem que esta é a última pergunta, porque acho que já não passávamos daqui, não é? Vou arranjar uns inimigos depois de responder a isto, com certeza. É assim, há muitos estudos que tentam avaliar o impacto do consumo do álcool na performance desportiva. E, no entanto, poucos vão avaliar a interferência do álcool na recuperação muscular. Então, são aqui duas coisas. Após o treino de musculação e após o treino aeróbico. Pronto. O que é que acontece? O consumo de álcool diminui a capacidade de recuperação muscular. Porquê? Porque leva a alterações dos níveis de corticol e de testosterona. O que é que acontece? A maioria dos especialistas dizem que não se deve consumir bebidas alcoólicas no mínimo 72 horas antes de fazer exercício. Pronto. O álcool tudo leva a crer que que leva à lentificação do ganho da massa muscular, à diminuição da recuperação a longo prazo. Isto é o que, efetivamente, a parte científica nos diz. Quem pratica atividade física e consome álcool tem uma deterioração maior da qualidade física. Porquê? Porque a bebida diminui a força, se for a meio dos jogos, entre jogos, a velocidade, a capacidade respiratória e muscular, o equilíbrio, prejudica a capacidade de coordenação da respiração. Portanto, são inúmeros os problemas que o álcool poderá ter. Depois, relativamente aqui, as pessoas dizem, mas há uma hidratação por parte da cerveja e ela é hipocalórica. Bom, as calorias da cerveja são vazias, isto é, não há nenhum benefício nutricional para o organismo pelo facto de ter bebido a cerveja. Portanto, a glicose não é, os nutrientes da cerveja não conseguem ser transformados em glicose, portanto não são aproveitados. O que é que acontece? Estas pessoas correm o risco de fazer uma hipoglicemia por queda da pressão, devido a não terem energia. Porquê? Porque acharam que tiveram a repor calorias, hidratos de carbono, e ao mesmo tempo estão a desidratar-se rapidamente. Porquê? Porque a cerveja é diurética, ao contrário de ser hidratante. Portanto, estamos aqui a fazer aqui a contradizer um bocadinho as coisas. Pronto. No entanto, e não posso deixar de dizer isto, que é os benefícios não qualificados e quantificados da parte científica, que é a frescura da cerveja, os amigos e a conversa que ajudam a relaxar depois do jogo. Pronto, nem tudo é mau. Principalmente para quem perde. Exatamente. Para quem perde é ótimo. Afogar as mágoas. Este será o maior benefício. No entanto, claro que não poderei dizer que antes do jogo e durante o jogo será a melhor das opções. Ok, porque há muito essa conversa de não, faz bem, o fazer bem não faz, sim. Não faz, pode fazer bem outros fatores e, como é óbvio, esta parte emocional. Exatamente, o paddle é um desporto social, mas para tirar um bocadinho esse mito de beber uma cerveja faz bem, porque é ótimo e não é bem assim que as coisas funcionam. Olha, agradeço-lhe imenso este bocadinho que tivemos juntos aqui. Muito gosto. Quero agradecer a todos os que estão a ver o vídeo e nós vamos agora ter a Armanda sempre connosco no ABC Paddle,
qualquer problema, qualquer lesão, qualquer dúvida, basta contatar o clube e saberá todas as novidades que vamos ter para si quando voltarmos aqui, depois desta fase menos boa que estamos a passar. Quando voltarmos, podes saber todas as informações sobre a Armanda no clube do ABC. Armanda, um grande beijinho e muito obrigada. Obrigada e obrigada a todos. Um beijinho.